Hello there, Inaroshinhos. Welcome to another bonus class. And today is episode 2 of the Core English. Então a gente vai para mais um episódio de The Core English. Hoje a gente vai desbloquear uma palavra muito importante no inglês, que é o get. E a gente vai falar sobre the three vital functions of get, ou seja, as três funções vitais do get. Vamos começar falando um pouquinho sobre ele. Como você está vendo aí, o get, ele é como se fosse um Swiss Army Knife, que é o quê? É um canivete suíço. Ele é um verbo coringa que pode substituir dezenas de outros verbos. Em vez de memorizar 1.800 palavras diferentes, você pode tentar usar o get com quase 80% das situações do seu dia a dia, tá? E aí a gente vai focar em três pilares mais importantes do get: obtain, arrive e change state. Ou seja, obter, chegar, né? Ou mudar de estado. Vamos observar que to obtain, então para obter ali, né? To obtain não. Para obter não. Obter, to obtain, nesse sentido, ele substitui verbos como tipo buy, receive, find, bring. Ao invés de dizer I bought a coffee, você pode falar I got a coffee, né? Então, get a coffee é muito comum. Outros exemplos são, por exemplo, get a job, get an email, get a present. Na frase prática, a gente pensa assim: I need to get a new phone today. I need to buy a new phone today, ok? Mas aí, Bela, eu quero usar o buy. Pode, né? Claro, eu tô te falando que o get ele serve para isso. Então, muitas pessoas utilizam ele dessa forma. Agora, e to arrive? Para que ele serve quando ele está na posição de arrive? Né? Que no caso é o chegar. Ele substitui o arrive ou o reach. A palavra arrive, que é tipo chegar, e reach, alcançar. Então, por exemplo, é muito mais natural você perguntar What time do you usually get to work? Do que você usar o arrive, por exemplo. What time do you usually arrive at work? Né? Enfim, fica um pouco menos natural. O get to work é muito mais natural. Né? Então a gente tem exemplos como get home, get to work, get there, get to the airport, enfim, chegar em algum lugar. E o change state, ou seja, mudar o estado, né, a mudança de estado, é a transformação do get para o famoso ficar do português, tá? Então, quando alguma coisa se torna outra coisa, a gente vai pensar tipo assim: get tired, ficar cansado; get married, casar; get angry, ficar chateado; get ready, ficar pronto; get sick, ficar doente. Enfim, é isso basicamente. Então, se liga nesse exemplo. It is getting dark. Let's go home. Está ficando escuro, ou é escuro. Vamos para casa. Então, nós temos aí o get nesse uso. Vamos lá, get navigation, tá? Isso aqui é muito legal, porque quando o assunto é pedir direções, o get é a forma mais natural de soar como um fluente. Então, por exemplo, ele combina a ideia de movimento e chegada. Então, por exemplo, se eu quiser perguntar how do I get to tal lugar, é muito mais natural do que how do I arrive at tal lugar. Então, a gente vai pensar nesse sentido de navegação, de chegar em algum lugar, né? Então, frases de sobrevivência. How do I get to tal lugar? Como que eu chego em tal lugar? How can I get there? Como que eu chego lá? Caso a pessoa tenha falado do tal lugar ou você já tenha perguntado, né, ou falado do tal lugar.
E para transporte público, a gente usa o get on, que é um phrasal verb, para subir e get off para descer. É como se fosse saltar o get off. Do ônibus, do metrô, do trem, get off. Agora vamos ler juntos os practice examples dessa página. I got an email from my boss this morning. Aqui o sentido dessa frase é receber. I got, eu recebi. We need to get there before 8 p.m. Aqui o sentido é chegar. Nós precisamos chegar lá antes das 8. Don't worry, you will get better soon. Mudança de estado, de doente para melhor. Então, não se preocupe, você vai melhorar em breve, ok? Ok. I get confused with these street names. Mudança de estado, de calmo para confuso. Eu fico confuso ou confusa com esses nomes de rua. Can you get me a glass of water? Sentido de trazer, buscar. Então, você pode me trazer um copo de água? Ok? Very good. Agora, as dicas. How not to use it wrong. Como não errar, né? Como você se acostumar já com o uso do get melhor. É o mais importante dessa lição. O primeiro erro comum é o stay, né? E o get. A armadilha do stay e do get, né? Então, no português a gente usa ficar para tudo. Então, eu fico assim, fico assado. O stay, qual que é a diferença, né? No inglês isso é diferente. A gente não vai usar o stay para tudo. Porque o stay, ele é permanência. Se eu digo stay calm, eu estou dizendo que continue calmo e não mude. O get, ele é mais transformação. Então, se eu digo get calm, eu quero dizer mude seu estado de nervoso para calmo ou que isso já aconteceu, né? Dependendo do tempo que você colocar. O pulo do gato aqui é, se tem mudança ou processo, o get é o seu melhor amigo. O segundo erro é o the home exception, tá? E aí a gente vai falar sobre ele aqui agora. O home exception é a pessoa que ela é fluente, nativa, enfim, ela nunca diz get to home. A palavra home, ela é especial. Você diz apenas get home ou go home, sem a preposição to. Exemplo, I want to get home early tonight. Eu quero chegar mais cedo em casa hoje. Eu quero chegar em casa mais cedo hoje à noite. Agora, formal versus informal. Formal versus informal e o the understanding trick. Vamos começar com formal versus informal. O get ele é perfeito para conversas, viagens, amigos, mas em um contrato de negócios, uma viagem business, muito formal, um ensaio acadêmico, alguma coisa assim, prefira os verbos específicos, assim como eu ensinei lá no Job Interview Bootcamp, que a gente trocou os verbos básicos, que é o get, o make, essas coisas, por verbos específicos, tipo obtain, que é obter, receive, que é receber, arrive, que é chegar. Tá? E isso é importante você diferenciar os ambientes que você usa. Vamos entender, né, o truque, é the understanding trick. Vamos entender o truque. O get, ele é muito usado pelos falantes e fluentes para expressar que algo foi entendido, ou seja, que eles entenderam algo. Ao invés de usar o I understand, você usa I get it. I get it. E aí junto fica I get it. Ou então o I got it. Soa muito natural. Bora lá falar dos nossos exemplos aqui. Can you get me a glass of water? Sentido de trazer.
I usually get home at 6 p.m. A regra do home aí, sem o to. Chegar. Stay calm while you get ready for the interview. Aqui a gente usa os dois. Continue calmo enquanto você se prepara, tá? Para a entrevista. Então, a gente usou os dois aí para vocês verem o uso dos dois. E para ser honesto, gente, o get ele é bem simples quando você trabalha ele com naturalidade, igual a gente fez hoje, tá? Então, só para finalizar com vocês, o get ele é a chave para você entender, sacar e ficar com a sua fluência em dia, poder se comunicar sem travar, com mais fluidez. Pratica os blocos, pratica as frases, copia o que eu falei, tenta repetir, faz shadowing, tá? Que é aquela técnica que a gente fala muito para vocês. E sempre que vocês quiserem, venham e revisem, ok? Então, see you next lesson, que na próxima aula a gente vai falar sobre uma coisa muito legal, tá? Então, stick around. Bye!